os Homens Cordiais, um podcast que é um caleidoscópio de argumentos para você usar à vontade. Eu sou o Adam Christian. E eu sou o Rafael Ari. Vamos nessa? Adam, meu querido Adam, os ventos da revolução estão chegando em Laguna. A República Juliana renasce nesses dias de luta. E, aliás, olha que coincidência, né? Todo esse debate aconteceu em julho. Acho que a gente tem que preparar já uma versão brasileira de Wind of Change, do Scorpions, para ser a música tema da... Só que não a música tema da reunião, a música tema da separação brasileira, que agora está em pauta. Nos últimos dias teve essa polêmica em torno de uma entrevista do governador Romeu Zema, em que ele falou que tinha que criar um bloco unindo Sul e Sudeste para dar protagonismo político. O Estadão foi lá e inventou que esse bloco tinha que ser feito contra o Nordeste, coisa que em momento algum ele disse na entrevista. E pronto, né? Estava aberta a temporada de debates e discussões e polêmicas em torno do que ele disse e do que ele não disse. A chamada da matéria foi bastante capciosa, foi bastante enganadora. E aí começaram milhões de takes, inclusive gente de um lado dizendo que isso é um absurdo, você está separando o Brasil, você está insuflando essa divisão do país, que essa divisão de vez em quando ela volta. E outras pessoas dizendo não, acho que tá certo, tem alguns problemas de representação política na nossa federação que precisam ser sanados. E daí tem uma galera também que estava falando que estava na hora de construir o muro, se precisar eles vão lá ajudar a sentar tijolo. Então, o que você acha dessa polêmica aí? Como nosso costume fazer aqui no podcast, nós vamos pegar todos esse debate mais extremado, né, esse debate polarizado, e vamos tentar entender aí os entremeios, né? Por óbvio, né, Adam, que sempre existiu um pouco de acerramento entre as regiões, isso não pode se dizer que... Mas é um acerramento quase que folclórico, né? É um acerramento ali na década de 70, 80, com o movimento Sul é Meu País, ali, era um movimento que, inclusive, o Sul é Meu País é um movimento que tentou, de certa maneira, tirar aquela questão mais racializada, mais... como é que se pode dizer assim? Enfim, tentou tirar todo aquele peso, né, da questão de quem é o homem do Sul e quem é o homem do Nordeste, de onde vem, de qual a sua origem, e tentou colocar num plano um pouco mais racional, né, num plano que diz respeito a divisão de poderes, divisão de recursos, ou mesmo liberdade para gerir a sua própria vida. Enfim, começou a trazer outros conceitos que não apenas... porque o separatismo ele tem esse peso, né, do passado, de uma luta muito assim, entre um homem melhor contra um homem pior, né? Isso daí é uma coisa que realmente marca muito esse debate, mas que ficou para trás. Isso, como se o homem do Sul tivesse essa raiz europeia e tivesse que se separar do homem inferior do Nordeste. Sim, eu lembro de sentir isso em alguns momentos dentro desse grupo, assim, desse grupo que eu falando de forma bem geral, pelo que eu sentia online, outras pessoas que eu conhecia que diziam que tinha que ter essa separação, mas que isso também agora isso migrou agora para uma pauta muito mais ligada à autonomia, né? Ou ligada a recursos, ligada a esses estados poderem andar com as próprias pernas, decidir o próprio caminho. E isso sempre aparece agora na questão das eleições, porque essa polarização foi se traduzindo em padrões de votação muito diferentes do Nordeste para o Sul. E, claro, desde que copiou aquele modelo americano em que eles vão colorindo o mapinha
que nos Estados Unidos faz sentido, porque lá tem o colégio eleitoral, então um candidato ganha um estado ou perde o estado. Mas aqui, como a representação o voto é direto, você pode dizer que um candidato faz mais votos numa região e menos votos noutra, mas ainda assim você tem eleitores dos dois lados, né, de norte a sul, então faz menos sentido essa visão. Então daí fica o que aconteceu na última eleição, assim, o Brasil do Nordeste é o Brasil do Lula, o Brasil do Sul, do Sudeste é o Brasil do Bolsonaro, eles querem se separar e agora o que eu acho curioso é que várias pessoas do Nordeste estão vindo com essa ideia agora também, tipo, vamos se livrar do Sul também, porque o Nordeste vai sair melhor dessa história, vamos se livrar dos fascistas, vamos se livrar dessa galera, tentar separar o Nordeste também. E assim, tem várias nuances que dá para entrar dentro dessa questão. Eu não sei qual que é a sua opinião pessoal em relação a essas pautas separatistas, se você preferia países menores ou se prefere o Brasil único, se quiser se posicionar. Então, eu penso da seguinte maneira, eu morei em três regiões do país, né? Eu morei no Nordeste, morei no Sudeste e moro no Sul. Então eu conheço, vamos dizer assim, a realidade diária, cotidiana de três regiões do país, não três regiões, né, mas de três lugares em que eu morei, em que né, então há uma, vamos dizer assim, há um lugar de fala, né, que eu posso falar, só não posso falar pelo norte e pelo centro-oeste, entendeu? Mas pelo resto eu tenho... Já está bastante representativo, né? Exatamente. Então, a primeira coisa que eu vejo é o seguinte, eu sempre tive muito interesse, assim, eu diria até um tesão intelectual por pesquisar movimentos separatistas, porque talvez no início era um feeling que eu tinha, né, uma sensação de que o Brasil era um paquiderme gordo e que não se conseguia ir para frente por essa centralização gigante, um país muito diferente. Porque o problema não é ser diferente, né? Porque eu até acho que há uma homogeneidade muito grande, por exemplo, no que se diz respeito à fala, no que diz respeito à TV, né? Você vê, outro aspecto interessante cultural, o Brasil teve por muitas décadas uma TV hegemônica, que foi a Rede Globo. Então, essa hegemonia da TV, da Rede Globo e da sua programação fez com que as regiões, de certa maneira, se homogeneizassem. Então, havia, tanto na questão da língua, né, quanto no que se diz, né, nas gírias e tudo mais, acabou se homogeneizando muito mais do que outros países, até menores que o Brasil. Então, você vê a Espanha, por exemplo, um país muito mais diversamente cultural, no sentido linguístico, do que o Brasil. O Brasil... Tudo bem que você vai ter alguma dificuldade, talvez, de entender ali um nativo do Rio Grande do Sul e um nativo do Rio Grande do Norte, mas, assim, são dificuldades muito frágeis, assim, né? No fim das contas, a gente vai conseguir se comunicar de norte a sul. E isso é muito interessante para um país do nosso tamanho. Então, o que significa que toda essa questão racial, toda essa questão... de origem, questão tribal, né? Toda essa questão tribal, de origem, de onde vêm as pessoas, né? Ela acaba se tornando secundária, claro. Ela é a questão que acaba povoando ali alguns grupos mais incendiários, né? Obviamente, pessoas que às vezes são mal amadas e acham que o seu... assim, não conseguem realizar nada na vida e acham que o fato de ter nascido de uma origem, isso diz que ela é melhor do que outra pessoa que nasceu de outra origem. Mas quando você vai... O que o Zema apontou de forma fria, vamos dizer assim, de forma mostrando números, é uma questão real. O Sul e o Sudeste têm mais população do que o Norte e o Nordeste, do que as outras regiões. E o Sul e o Sudeste produzem muito mais. Tem uma percentual no PIB muito maior, inclusive se você comparar com a questão populacional, né? Se você for ver a porcentagem de população e a porcentagem do PIB, há uma discrepância muito grande. Podemos discutir por que houve isso? Podemos questionar? Podemos. Mas isso não pode ser um fato
a ser negado de forma histriônica, como foi, simplesmente porque não agrada né? Não agrada aos políticos, vamos dizer assim, que hoje estão no poder. É até comum que essas coisas não se distribuam de forma uniforme no espaço, né? Tanto a população quanto a capacidade produtiva. Se tu olhar nos Estados Unidos também, alguns estados vão ter a maior parte da população, alguns estados vão ter uma parte muito maior da produtividade, do PIB, das grandes empresas, e faz sentido até por efeitos de rede, né? As pessoas começam a ir para o mesmo lugar, começam a produzir mais lá, e quanto mais elas vão, mais elas produzem, mais elas vão, mais elas produzem. Você tem esses efeitos que... daí uma cidade como São Paulo, por exemplo, se torna o grande hub, o grande centro produtivo do país, e não é por acaso, né? E acaba atraindo pessoas mais qualificadas, acaba atraindo pessoas, vamos dizer assim, com mais vontade de... A gente podemos falar de Florianópolis, por exemplo. Se você pegar Florianópolis 30 anos atrás, era uma cidade completamente diferente do que é hoje. Hoje Florianópolis tem um dinamismo econômico e que está apenas no início, por exemplo, com a indústria da tecnologia, devido a essas pessoas de alta formação, enfim, com dinheiro, com formação, que vieram para cá, interessados obviamente numa qualidade de vida, interessados em outras coisas, só que esse caldeirão foi se formando, ele foi gerando conexões, foi gerando novas possibilidades. Então, é esse tipo de coisa que acontece quando um lugar consegue atrair muita gente diferente, muita gente com uma base diferente, com formação diferente. Isso vai gerando novas possibilidades. Exatamente. Essa é a grande vantagem dos centros urbanos, das cidades, né? Eu gosto de cidades pequenas, mas entendo que as cidades grandes têm algumas vantagens, especialmente para isso, né? Para produtividade, para criatividade, para você encontrar pessoas e criar coisas novas. Então, elas são mais eficientes, né? Pasmem. Então fica todo mundo próximo, acaba criando essas possibilidades todas aí. E agora, uma coisa que está subjacente nesse debate todo da produtividade é a questão dos recursos, porque aí você tem toda essa briga em torno do dinheiro que é arrecadado pelo grande paquiderme maior, que é o Estado brasileiro. A arrecadação, boa parte da arrecadação no Brasil é centralizada, ou seja, ela vai para o governo federal e de lá ela retorna para os estados em forma de repasse, em forma de investimento, em forma de várias coisas. E a grande briga que se tem hoje em dia em torno do Pacto Federativo, em torno dessa rivalidade entre as regiões, que leva inclusive ao surgimento do Consórcio Nordeste, que foi essa junção dos estados do Nordeste para criar uma pressão política e buscar recursos e pautas que fossem pró-Nordeste, ou seja, que fossem para ajudar aquela região. Os governadores do Nordeste criaram isso em 2019, e agora a criação do COSUD, do Sul e Sudeste também, que os governadores também estão se unindo para fazer essa mesma coisa, ou seja, para tentar fazer com que a parte política seja um espelho um espelho melhor da população e da produção desses lugares. E você vê como os debates sujos, eles sujam o debate limpo, né? Todo esse debate anterior, toda essa questão de que o Sul e o Sudeste têm uma imigração mais recente comparado ao Nordeste e mais europeia, e aí focar nessa questão eu digo isso até para aquelas pessoas que estão ali no limiar, né? Que estão com raiva da política, estão com raiva do poder central e acabam embarcando nessa narrativa de que não, o homem do Sul é melhor do que o homem do Nordeste por causa da sua origem. Eu acho isso acaba sujando o debate principal, que é isso. Quando aparece um Romeu Zema, que pelo amor de Deus, né, só de olhar para ele você vê que assim, não tem condições daquele homem estar falando de uma questão racial, que ele próprio parece muito um brasileiro, né, assim, padrão, assim, uma mistura. Brasileiro médio.
Um brasileiro médio, exatamente. Não é nenhum alemão dos olhos loiros e olhos azuis. Olhos loiros é bom, hein? Olhos loiros, cara. De 2 metros de altura. Pintado, né? O que ele tá falando é o óbvio do óbvio. Assim, ó, as regiões querem mais poder, obviamente que... E aí é um outro erro é um outro erro da luta política. E eu acho que a gente está avançando, mas é devagar, como sempre. É que, juntando... Eu vou fazer aqui um laço de tudo que foi dito, né? Nós temos essas duas regiões votando de forma muito parecida em 3 ou 4 eleições seguidas, ou seja, o Norte e o Nordeste votando na esquerda, né, majoritariamente, e o Sul e o Sudeste votando na direita, né, majoritariamente. Isso vai criando essa polarização regional muito clara, o que é muito curioso, porque, como eu já falei anteriormente em outro podcast, na década de 90 isso não era verdade. O Nordeste inteiro votava no PFL e no MDB, entendeu? Então, assim, não entrava a esquerda no Nordeste. O Nordeste era muito mais refratário à esquerda do que o Sudeste, as grandes capitais, enfim. Então, a esquerda estava mais nos grandes centros urbanos, né? Exatamente. Ela era uma manifestação de centros mais urbanizados, com uma juventude mais intelectualizada, enfim, universitária, etc. Então, sindicato. Isso mudou muito rápido. Isso foi uma mudança assim, muito veloz em termos em termos da estrutura política, né? da leitura política. Então, nada garante que isso se mantenha também por muito tempo. Parece estar muito cristalizado hoje, e eu acho até que, se eu fosse apostar, eu diria que vai ficar cristalizado por um tempo ainda, entendeu? Porque o Brasil é aquele país da renda média, então nem vai piorar tanto, nem vai melhorar tanto, vai ficar nesse lenga-lenga, nesse stick puxa aí. Então acontece que a gente vai ter um momento ali em que esse acirramento vai gerar uma necessidade de mais poder. Os governadores, já que vai se, vamos dizer assim, o poder político, Romeu Zema, por exemplo, que é um provável candidato a presidente, ao perceber que ele não vai ter uma entrada muito grande no Nordeste, ao perceber que aquela estratégia PSDB tucana de colocar um vice do Nordeste não funciona, o que ele vai fazer? Ele vai tentar potencializar os votos na região que tem mais pessoas, que tem a população maior, ou seja, só para vocês terem uma noção, apesar do forma de votar diferente nos Estados Unidos, tem estados em que os presidentes nem vão lá, os candidatos a presidente dos Estados Unidos, porque eles já sabem que vão ganhar ou perder naquele estado. Então eles nem vão. Eles vão lá fortalecer os estados que são mais propensos a votar neles, que são os grandes, e eles vão disputar os swing states, ou seja, aqueles estados que mudam a cada eleição. Eles vão disputar o Ohio, né? O nosso swing state seria o quê? Seria Minas Gerais. Nosso swing state seria... que mais? O Rio Grande do Sul. As pessoas esquecem que o Rio Grande do Sul é um swing state, entendeu? Ele já votou no PT já algumas eleições majoritariamente. Aliás, Santa Catarina, em 2002, para quem não lembra, deu a maior vitória ao Lula do país, não é? Então, assim, pessoal, calma. As pessoas têm a memória curta, né? Calma, respira um pouco, né? Não é assim, as coisas não vão ser feitas de uma hora para outra. Porém, aí eu vou passar a bola para ti, mas assim, o debate que eu acho que nunca é feito pela direita, que também é uma coisa incipiente no nosso país, esse movimento de direita, até que só existia 2 tipos de... né? Existia o centrão e a esquerda. Só o centrão governava por muito tempo, a esquerda de fato não governou, então na redemocratização começou a governar ali com o FHC, numa esquerda moderada, depois com o PT. E o centrão ficou aqui naquele jogo. Direita mesmo,
A gente só teve a direita bolsonarista governando, né? Então, é um movimento que dá para dizer que, quanto oposição, é a primeira vez que existe. É agora. Nós estamos no momento em que a direita está fazendo oposição, a primeira vez da vida. Então é tudo novo, é tudo muito recente. Não dá pra gente achar que as coisas vão ser resolvidas em 4 anos. Porém, um debate que não pode morrer, porque é um debate que não existia, é o debate sobre a maior autonomia dos estados, a maior autonomia de recursos. E eu acho até que talvez essa reforma tributária, se ela não for muito destruída aí no Senado, se ela tiver um rumo minimamente decente, pode ajudar nesse debate. A reforma tributária foi um dos ensejos para essa fala, inclusive foi um dos ensejos para a criação do COSUD, porque o Conselho Federativo que estava sendo proposto... Aliás, o nome é horrível, hein? O nome é horroroso. É péssimo mesmo. Vou tentar evitar, vou chamar de Consórcio Sul-Sudeste, chamar pelo nome completo, porque essa sigla ficou muito, muito ruim. Mas um dos ensejos disso era isso, porque o Conselho Federativo, que seria responsável por dividir boa parte desses recursos, que agora com a perda do ICMS os estados iam perder essa arrecadação. Então, com o novo imposto, esse dinheiro que deixa de ser arrecadado pelo ICMS precisa vir de algum lugar, porque as contas dos estados precisam ser pagas. E esse Conselho Federativo, a proporção dele, eles queriam colocar um voto para cada estado, e daí os governadores dos estados maiores, de São Paulo, de Minas e de outros estados aqui mais do sul, disseram, não, isso não é justo, porque daí o Nordeste e o Norte teriam uma proporção muito maior dos votos, porque eles têm muito mais estados. Aqui o Sul tem 3 estados, o Nordeste tem muito mais, então... E você vê como a ideia ruim, ela é prejudicial a tudo, né? Porque o próprio conselho é ruim, né? A ideia do conselho é uma ideia ruim. Então a ideia foi criada exatamente para os estados que têm a região que tem mais estados dominar o debate. Daí os estados com mais população, com mais recursos, reagiram os estados, e aí acabou que a coisa, vamos dizer assim, é como aquela casa que nasce errado, né? Aí você vai tentando ajeitar e faz e é melhor derrubar tudo de uma vez, entendeu? Deixar esse conselho pra lá. Porque assim, cara, não é possível que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, com Pix, com não sei o que, a gente não consiga fazer um sistema automatizado, entendeu? Com talvez algum nível de, não sei se é um conselho, mas algum nível de auditoria constante, entendeu? Para ver para onde está indo para onde está indo esse recurso, né? Quanto está sendo pago. O conselho é mais uma ferramenta política, né? E acabou gerando essa disputa. É que tem uma questão aqui na nossa Constituição de 88. Está previsto que a arrecadação de alguns lugares tem que ser redistribuída para outros lugares para promover o desenvolvimento dessas regiões. Então, e aí isso foi feito já pensando no Nordeste e no Norte e nas regiões mais pobres do país, que a ideia seria tirar dinheiro de onde tem bastante, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e jogar esse dinheiro por vias estatais para essas regiões que não são tão desenvolvidas, que não têm o mesmo parque industrial, que não têm a mesma renda per capita, em que a pobreza é maior. A ideia por trás disso que está na Constituição e que faz parte da nossa federação, do jeito que a nossa federação é instituída, a ideia era essa: vamos tirar dinheiro de onde tem e dar dinheiro para onde não tem, para facilitar a vida deles, para ajudar eles a saírem da situação de pobreza em que eles estão e se desenvolverem. Porém, o que acontece, eu acho que é justamente o contrário. As elites políticas dessas regiões, especialmente do Nordeste e do Norte, acabam se apropriando desses recursos. Os recursos que saem daqui e que saem do Sul, do Sudeste e vão para o Nordeste em nome do desenvolvimento, se perdem no ralo da burocracia, se perdem no ralo dos desvios, se perdem no ralo da Codevasf, que é uma estatal chamada Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco.
cujo propósito era justamente levar desenvolvimento e fazer essas obras, fazer essa transferência desses recursos que chegam via repasses constitucionais e via verbas, transformar isso em desenvolvimento para o povo do Nordeste. Agora, você vai olhar o que a Codevasf faz. Ela é uma fábrica de escândalos políticos, assim, o que mais acontece lá é desvio, superfaturamento, e essa estatal foi completamente colonizada pelo Centrão, assim, por políticos de lá, e se tornou assim, a menina dos olhos de quem quer jogar dinheiro para amigos, jogar dinheiro para a base. Então, eu acho que boa parte do problema está aí. E acaba sendo aquela coisa, né? O debate ele fica tão sujo, como eu estava falando, ele fica tão pautado naquilo que não importa, que o que importa a gente não consegue discutir, entendeu? Porque seria uma discussão interessante. Olha, vamos analisar todos esses repasses que foram feitos, a forma como está sendo feito, tem sido uma política pública eficiente. Por exemplo, o Bolsa Família, a despeito do seu uso político, tem sido uma política pública eficiente, entendeu? Tem sido uma política pública bastante descentralizada, uma política pública, óbvio que teve seu uso político, principalmente nos primeiros anos, quando se acreditava que se o PT saísse do poder, a política pública ia acabar, né? Foi usado por várias, né? Aliás, esse fortalecimento do PT no Nordeste foi muito baseado nessas políticas e nesse terrorismo. E assim, eu acho até justo que o PT colha os frutos políticos de ter criado o Bolsa Família ou melhorado o marketing e a forma como ele era feito, porque a política é boa e é assim que o sistema de incentivos da política tem que funcionar. Ou seja, se faz uma política que as pessoas gostam, elas podem te recompensar com o voto, e que isso aconteceu. Exatamente. Agora, a gente não pode ficar refém do debate sujo. A gente precisa melhorar o debate, entendeu? E o que o governador Zema fez, na minha humilde opinião, lendo a entrevista completa, sem se basear apenas na manchete, é trazer o debate para onde ele deveria estar. Que é, olha, nós temos a maior parte da população, nós temos a maior parte da produção e nós temos menos poder político. Ponto, gente. Qual é o problema de se discutir isso? Eu não consigo entender qual é o drama de se discutir a melhoria, vamos dizer assim, vamos dizer assim, do fluxo de influência política do Sul e Sudeste, entendeu? Porque, inclusive, muitos nordestinos nortistas nordestinos vieram para o Sul e Sudeste para melhorar de vida, vieram para fazer a sua vida de alguma maneira, e muitos conseguiram, muitos continuam. Aliás, se você for ver, em São Paulo, por exemplo, eu não lembro agora, eu não vou falar, mas assim, é um número absurdo, assim, acima de 50% das pessoas de São Paulo, da capital, né, tem algum parente, enfim, tem pais nordestinos, enfim, não é que não se trata de um debate racista, não se trata de um debate de região contra região, trata-se de um debate normal, democrático, dentro de uma república que era para ser uma federação, entendeu? Sobre distribuição de poder. Gente, o que vai ficar claro agora para vocês é o seguinte, eu não sei se a gente já repetiu isso dessa maneira que a gente vai fazer agora, mas olha só como funciona, e é bom que vocês entendam isso, para que vocês não façam o debate errado. Eu vi nesses dias no Twitter não, X agora, né? No Elon. Eu vou continuar chamando pelo nome antigo ainda, porque Cara, chamar de X eu vou te falar, cara, muito Ike Batista, hein? Meu Deus, gente, eu tenho certeza que o BNDES tá nessa. Deve ter dinheiro do BNDES nessa. Mas enfim, eu li no Twitter, eu li no Twitter esses dias uma mensagem assim, que mostrava a participação do PIB das regiões e aí mostrava o número de senadores. Aí é isso de debate sujo que ferra, entendeu?
Porque o Senado, ele sempre foi uma casa para representar os interesses dos estados. Ele sempre foi a função dele é essa. Então, Isso. obviamente que todo estado vai ter um número igual. Precisaria ter 3 senadores? Não, 2 estava de excelente tamanho por estado. Isso aí é uma outra questão. Mas tendo 2 ou 3, todos os estados vão ter 2 ou 3 senadores. Não existe. Agora o debate, o ponto do debate, e aí que é mais complexo, está na Câmara dos Deputados. Porque no Brasil inventaram uma coisa que é mínimo e máximo de número de deputados. E é isso que vocês têm que entender, que prejudica demais a representatividade política. Porque um estado como São Paulo, para vocês entenderem, todo estado tem que ter um mínimo de 8 deputados federais. Então, o mesmo estado com pouquíssima gente, como o Amapá, tem 8 deputados federais. Então, obviamente que o voto, né, um deputado do Amapá representa muito menos pessoas do que um deputado de São Paulo. O voto no Amapá vale muito mais do que o voto de São Paulo. São 64 mil eleitores por deputado no Amapá, enquanto são 478 mil eleitores por deputado em São Paulo. Ou seja, para você conseguir fazer um deputado lá no Amapá é muito, muito, muito mais fácil e mais barato. Então esse é o verdadeiro debate que deveria estar sendo feito. Todos os focos deveriam estar nessa revisão desse critério. Se a gente pegar os Estados Unidos, mais uma vez, como exemplo, o mínimo é 1. Ou seja, se você pegar o valor total de deputados, que no caso do Brasil são 513, e você dividir pela população, obviamente que nenhum estado vai poder ficar sem representante, né? Então vai ter que ter, mesmo que ele mesmo que ele não seja equivalente a 1% da população, ele vai ter um representante. Então o Amapá, não sei, teria 2 representantes e estaria fazendo jus à quantidade de população que ali existe. São Paulo, que existe um mínimo de 8 e o máximo de 70 deputados. São Paulo teria uns 110, 103 deputados hoje. Tem 70, porque é o teto. Então, quer dizer, teria muito mais gente de São Paulo sendo representada. Então, é esse debate que a gente precisa fazer, porque ele é democrático, ele não tem nada de xenofóbico, ele não tem nada... Ele tem o seguinte, existem mais pessoas numa região ou num estado do que em outro estado. E isso precisa estar representado na política. Caramba, é tão simples. Esse debate é literalmente democrático, porque a ideia da democracia é que cada voto valha igual, ou seja, que cada voto tem o mesmo valor para colocar um representante lá na Câmara dos Deputados, que é a Câmara feita para representar o povo. O Senado representa os estados. E ali tudo bem você ter uma distorção, que vai acontecer de qualquer maneira. Agora, na Câmara dos Deputados isso não pode acontecer. E o que acontece é que você tem boa parte desse centrão é eleito nesses lugares em que é muito mais barato você fazer um deputado e em que fazer um deputado é um bom negócio. Você faz um deputado para conseguir indicações na Codevasf, faz um deputado para conseguir trazer emendas no orçamento para uma região. Isso é um excelente negócio. E assim, não de forma republicana, para trazer dinheiro para as pessoas. Esse dinheiro se perde, esse dinheiro é desviado, esse dinheiro vai para uma coisa que acontece com um desses escândalos da Codevasf. Kits de robótica comprados por um aliado do presidente da Câmara, que foram parar em escolas que não tem nem internet, que mal tem infraestrutura básica, mal tem água encanada, mas os kits de robótica estão lá, porque a empresa que vendia era aliada de um político local. E é assim que esse dinheiro sai, viaja e se perde e não ajuda para o desenvolvimento de nada, nem de ninguém. Exatamente. Então, pessoal, nesse ponto eu acho que a gente pode ir caminhando para o fim. Eu acho que a gente tem o primeiro... A primeira coisa que a gente pede aqui, não caiam no debate sujo. O debate sujo, ele atrai, ele é muito quente, ele é gostoso. Quando você começa emocional, né? Ele é emocional. Às vezes você está sentindo, sei lá, mal por outro aspecto da sua vida e você
acaba se sentindo melhor porque você é do sul e o outro é do nordeste. Então, cara, isso não vai levar a lugar nenhum. E respondendo a sua pergunta do início, eu adoraria que cada estado tivesse mais autonomia, ou mesmo talvez que a gente tivesse federações, enfim, países menores, entendeu? Mas isso não tem nada a ver com a origem das regiões nem nada disso, entendeu? Porque, por exemplo, se a gente for pegar o Uruguai hoje, que é o país... Eu diria que o Uruguai é o país que eu mais admiro da América do Sul hoje, apesar de o Chile ser o país mais eficiente. Porque o Uruguai, ele representa um país de fato democrático, e é um país pequeno, com uma população pequena, que consegue fazer a alternância de poder de forma muito satisfatória, que conseguem conviver os dois espectros do poder relativamente bem, né? Então, quer dizer, a gente tem um país que mostra que é possível fazer Agora, obviamente que isso não significa que o debate no Brasil vá por esse caminho, né? E o Uruguai já foi parte do território brasileiro. Então, eu acho que boa parte do sucesso que eles estão tendo hoje é porque eles conseguiram essa autonomia lá atrás e conseguiram caminhar com as próprias pernas. Agora, se a gente for seguir esse pessoal que é mais ferrenho da União do Brasil, a gente tem que invadir o Uruguai e trazer o território de volta, porque o Brasil é um só. Por que o Uruguai está separado? Pois é, eu acho que tá tudo certo. Eu acho que o Uruguai seria mais um destino para os argentinos poderem ir no verão, né? Pô, ia dividir ali a Florianópolis e Punta del Este. Mas enfim, acho que esse é o ponto. Eu sou um apaixonado por esse debate sobre autonomia, autonomia basca, País Basco, né? A própria Catalunha, sempre gostei de estudar. Acompanho os movimentos aqui no Brasil, inclusive do Nordeste, né? Adoro bandeiras, então eu sou tipo Sheldon. Eu adoro fun with flags, sabe? Assim, eu adoro ver as bandeiras. Tem uma bandeira linda que o movimento separatista do Nordeste criou, que é uma estrela, assim. Enfim... Mas eu acho que esse debate, para mim, ele é muito mais ficcional hoje do que real, né? O debate que é real mesmo é o debate da verdade de uma federação um pouquinho mais azeitada, e principalmente fiquem no debate sobre a representatividade populacional, política da Câmara de Deputados. Se vocês baterem nisso, em vez de bater em outras coisas, vocês vão estar no debate correto. Tem que acabar essa história de mínimo de deputados e máximo. A Câmara de Deputados tem que, na medida do possível, representar com mais como é que se diz, precisão o número da população em cada estado. Isso é democrático. Eu concordo. E a gente acabou nem debatendo a fundo os separatismos, pode ficar para um outro episódio, mas a fala do Zema não teve nada a ver com isso. A demanda é muito válida, o debate é muito válido e fica esquecido, porque também tem essa questão que, especialmente na mídia tradicional, o Nordeste virou uma espécie de uma entidade que você tem que estar sempre cuidando do Nordeste, tratando como se fosse alguma coisa especial, assim, tem uma certa dose de condescendência com o Nordeste, do jeito que é colocado, assim, porque eles precisam de ajuda, mas a gente não pensa nas formas eficazes de fazer com que o Nordeste seja melhor e fazer com que o Nordeste se desenvolva, que é o que a gente sempre fala, que é o que a gente sabe que funciona, melhorar as instituições lá, melhorar as instituições desses lugares, melhorar o ambiente de negócio, melhorar a gestão e tudo isso. E aí você tem uma casta de políticos que geralmente mandam estão há muito tempo mandando e desmandando nesses estados. O coronelismo. O coronelismo e o neocoronelismo, né? Porque não é só... Tem estados em que
os coronéis são muito antigos, como por exemplo em Alagoas e tudo mais. Mas tem outros em que há um neocoronelismo, Maranhão, por exemplo. O Dino não é exatamente de uma família política antiga, mas ele é um neocoronel, né? E no Ceará também, enfim, Rio Grande do Norte também passou as mãos passou de famílias que se revezavam por décadas para o sindicalismo, né? Para o sindicalismo do PT. Mas o ponto é, essas figuras, obviamente elas vão fazer de tudo para manter como está. Por quê? Porque elas têm a situação perfeita. Elas conseguiram prosperar nesse modelo de como é hoje. Prosperaram, enriqueceram, ficaram fortes, mandam nos seus estados, estão no poder, mandam no seu estado do jeito que é hoje. Todo mundo que manda, todo mundo que está no poder tem muito receio de mudanças bruscas, porque não sabe qual será o resultado dessas mudanças bruscas. Então, obviamente que não é nem só uma questão de sugar os recursos, que eu acho que é uma coisa que vem antes, assim, sabe? Sugar os recursos também é um incentivo para manter as coisas como estão, mas é muito mais, se a gente mudar, pode ser que eu caia fora, pode ser que nessa mudança eu seja aquilo que muda também, né? Então, não vai ser dessas pessoas que vai vir a mudança, entendeu? A mudança vai ter que ser de uma força realmente de um CONSUD, né? de um ajuntamento regional, assim como o Nordeste fez, e é muito bem sucedido. Acho que o CONSUD tem que aprender bastante com o consórcio do Nordeste, porque eles são muito bons em fazer pressão. E é isso aí, eu acho que é inevitável que isso continue acontecendo nos próximos capítulos da política brasileira. Eu vejo até um certo compromisso de algumas classes nesses lugares, classes políticas, de manter as coisas como estão, porque quando uma população enriquece, por exemplo, ou quando a classe média cresce, os padrões de votação também mudam. E isso assusta muita gente que está muito tranquila por lá. Então, eu acho que isso é uma coisa que é importante manter no radar. No radar, né? Sim. É isso, não é, Adam? Espero que a gente tenha conseguido, ao menos, a nossa preocupação é sempre fazer tentar ir nos meandros, né? Tentar qualificar um pouquinho mais o debate, no sentido de que não fique só nas manchetes, né? Porque, como a gente viu, as manchetes podem ser muito enganosas. Especialmente quando elas são feitas para ser enganosas, né? Principalmente quando elas têm esse objetivo. Então, espero que a gente possa ter melhorado um pouquinho aí o debate. Acho que ficou muita coisa, mas o tempo é escasso mesmo, é assim que é. E a gente vai voltar com certeza a esse debate. Vamos lá então? Vamos lá. Isso, vamos construir um país mais cordial. Vamos lá que a gente tem que pagar aí trabalhar para pagar as contas, né? Afinal de contas, os áudios do TJ do Rio Grande do Sul não se pagam sozinhos. Sim. E os kits de robótica da Codevasp também não. Valeu! Valeu!